Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectados na fé que nós estamos, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe. Por esse canal nós estamos ouvindo a Palavra de Deus todos os dias. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos aqui da nossa cidade de Ponta Grossa, no Paraná, levando a Palavra de Deus a mais corações. E eu te convido a fazer parte do nosso trabalho, deixando sempre aí o seu joinha, um comentário, também compartilhando e, é claro, divulgando o nosso trabalho, porque a Palavra de Deus necessita ser anunciada a todos os povos. E por aqui você vai ouvir a Palavra de Deus todos os dias. Vamos escutar no Evangelho de hoje: aqueles que têm saúde não precisam de médico, quero misericórdia e não sacrifício. Esta é a centralidade do Evangelho que vamos ouvir, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho que escutamos agora nos faz um questionamento. Nós precisamos de médicos, sim ou não? Você é uma pessoa doente, sim ou não? É interessante porque quando nós falamos de doença, nós pensamos apenas em doença física. Mas nós esquecemos de uma outra doença que nós carregamos na nossa alma, que é o pecado. E essa doença é muito mais grave, porque ela nos tira a graça da salvação. E para chegarmos nessa conclusão, vamos dar uma olhadinha naquilo que Jesus nos apresentou no Evangelho de São Mateus de hoje. Jesus viu um homem chamado Mateus. Esse Mateus, ele é aquele que vai mostrar para nós esse caminho na qual Jesus apresenta o Evangelho de hoje, porque ele era um homem doente na alma. E olha só, Jesus viu. A primeira coisa que o nosso Senhor faz é ver. Cada um de nós viu Mateus, vê a mim e vê você também. Sentado na coleteria de impostos. Naquela época, a coleteria de impostos era uma situação na qual a pessoa que trabalhava naquela coleteria de impostos, era taxada, era discriminada, era uma pessoa que tirava dos pobres e dava para os ricos, para os imperadores, para os romanos. Então, era mal visto, porque era uma pessoa também do povo que estava no meio e levava o dinheiro para esses romanos. Então, o cobrador de impostos era um homem extremamente odiado, tá bem? Odiado. E aí, na sequência, ele diz assim: segue-me. Jesus olha e diz para ele: segue-me. Esse olhar de Jesus transformou Mateus, fez com que ele deixasse tudo aquilo que ele estava vivendo. E aí, a partir disso, Mateus se transforma, segue Jesus, convida Jesus para participar da sua vida, leva-o para casa, dá um jantar para ele. Lá nesse jantar estavam também outros cobradores de impostos, juntamente com pecadores. E aí aparecem então os fariseus, os famosos fariseus, que vão perguntar para os discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com pecadores e com publicanos, né? Com aqueles que são pecadores públicos, os publicanos. E aí então Jesus, ouvindo a pergunta, vai dizer: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Foi por isso que eu perguntei para vocês no início da nossa conversa se nós éramos doentes ou não, porque nós necessitamos de Jesus. E é por isso então que ele diz essa frase: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu vim para chamar os pecadores e não os justos. Olha como que Jesus faz, olha o que Jesus fala, que ele veio chamar aqueles que são pecadores.
Mateus era um pecador público. Então, por isso que Jesus passa por ele, olha, chama e faz essa colocação na casa de Mateus. E agora Jesus está olhando para nós também, nos convidando, nos chamando para vivermos uma vida diferente a partir desse chamado que Jesus nos faz. Segue-me. Precisamos seguir os passos do nosso Senhor. Precisamos caminhar de acordo com aquilo que Ele pede para nós, para que Ele possa curar a nossa vida, curar a nossa alma, tirar de nós essa marca do pecado que nos adoece. Quantas e quantas pessoas estão doentes na alma, não somente fisicamente, mas estão doentes na alma porque estão impregnadas do pecado. Por isso, meus irmãos, que o nosso Senhor vem para nos dar a salvação, nos dar a cura. Ele é o médico. Ele é o médico dos médicos. Por isso que Jesus aqui apresenta, aqueles que têm saúde não precisam de médico. E eu te pergunto, você precisa desse médico chamado Jesus Cristo? Você precisa dele, sim ou não? Quero que você escreva aqui nos comentários: Padre, eu preciso desse médico para curar a minha alma, para curar a minha vida. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. É sempre uma alegria estarmos juntos, porque aqui por esse canal nós estamos ouvindo sempre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.